Absolutamente ninguém no círculo social de Lucas Figueira duvidava que ele havia vencido seu divórcio. Ele ficou com a cobertura de luxo no centro de São Paulo, a presidência mais prestigiada e a certeza de que sua ex-mulher, Aura Soares, estava começando do zero, com nada. Quando a viu na escola de seu filho, de mãos dadas com um homem que parecia comprar suas roupas em um supermercado, ele não conseguiu evitar o riso. O homem era mediano, de voz suave, completamente esquecível. Lucas se deliciou com o espetacular rebaixamento de categoria dela. Ele zombou dela para os amigos em comum, pintando o quadro de uma mulher desesperada que se contentava com a mediocridade. Então ele viu o anúncio. O homem de quem ele havia rido foi revelado como Juliano Matos, o bilionário da tecnologia, e a mulher tranquila e despretensiosa que ele havia descartado era agora a pessoa mais influente que ele conhecia. O palco da humilhação na escola. O ar no ginásio da escola primária era espesso, com um cheiro adocicado de cera de chão e a ansiedade parental. Lucas Figueira navegava pelo mar de cadeiras pequenas e egos desmedidos com a desenvoltura de um homem que acreditava que toda a sala em que entrava era seu domínio. Ele estava ali por seu filho, Léo. Mas uma parte dele, a parte que continuava contando o placar, estava ali, por Aura. 2 anos após o divórcio, a reunião de pais e professores ainda era um dos inevitáveis campos de batalha onde ele podia inspecionar os escombros da nova vida dela e reafirmar sua vitória. Ele a viu, ela estava perto da exposição de arte, uma colagem vibrante de animais de papel deformados. Ela usava um vestido azul marinho simples que ele não reconheceu, o cabelo castanho preso em um coque solto, informal demais para o estilo habitual dela. Ela parecia... Bem, essa era a palavra que se instalou em sua mente. Nem espetacular, nem quebrada, apenas bem. Uma satisfação bege e entediante. Ele sentiu uma onda familiar de satisfação. Ele, em contraste, vestia um terno italiano sob medida, o tecido sussurrando seu sucesso a cada passo. Ele estava prosperando, um fato que ele fazia questão de documentar bem em todas as plataformas sociais. Enquanto se aproximava, viu que ela não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem de uma mediocridade tão profunda que Lucas quase sentiu uma pontada de pena. De altura e compleição medianas, com um rosto gentil e esquecível e um suéter marrom ofensivamente confortável. Sua postura era relaxada, as mãos enfiadas nos bolsos de suas calças sensatas. Ele estava ouvindo Aura com uma intensidade focada, um pequeno sorriso genuíno em seus lábios. Este, Lucas presumiu com um escárnio mal disfarçado, devia ser o novo namorado, a substituição. Aura, disse Lucas, sua voz um barítono suave que havia encantado salas de reuniões e silenciado argumentos. Ele viu o sorriso do homem vacilar quando ele se virou. As costas de Aura ficaram rígidas por uma fração de segundo antes que ela se recompusesse. Lucas, não vi você entrar. O olhar dela era firme, mas ele conhecia seus sinais, a leve tensão ao redor de seus olhos, a maneira como ela sutilmente angulava o corpo para longe dele. Eu não perderia por nada, ele disse. Seu olhar se dirigiu desdenhosamente ao homem ao lado dela. A professora de Léo está nos esperando. Lucas, este é Juliano, disse Aura, seu tom uniforme. Juliano, este é Lucas. Juliano estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Seu aperto de mão foi firme, mas insípido. Não havia desafio em seus olhos, nem tentativa de medir Lucas. Foi desconcertante. Lucas preferia uma briga, uma hierarquia clara. Este homem
parecia existir fora dela, um civil vagando por um campo de batalha. Igualmente, mentiu Lucas, deixando seu olhar desviar de volta para as obras de arte das crianças. Coisas interessantes. Léo está mostrando algum talento criativo. Ele apontou vagamente para um dinossauro de argila desequilibrado. Ele sabia que era uma provocação. Ele sempre criticou Aura por encorajar o lado artístico impraticável de Léo em detrimento de esportes ou do clube de matemática. Ele puxou a mãe, disse Juliano com calor, seus olhos encontrando os de Aura. Ela é uma pintora incrível. Lucas quase riu. Aura não pintava há anos. Na última meia década de seu casamento, suas telas haviam acumulado poeira no sótão de sua casa estéril, projetada por arquitetos. Ele havia dito a ela que era um hobby sujo e não lucrativo. Ele via isso como uma relíquia da garota de espírito livre com quem se casou. Uma garota que ele havia moldado meticulosamente na esposa polida de uma estrela corporativa em ascensão. Um talento oculto, Lucas murmurou com sarcasmo. Ele viu o lampejo de dor nos olhos de Aura e o placar em sua cabeça se acendeu. Figueira. 1. Substituição. 0. A conferência com a senhora Dias foi um borrão de elogios ensaiados. Léo era brilhante, mas um pouco sonhador. Ele se destacava em matérias criativas, mas precisava se aplicar mais em matemática. O de sempre. Lucas sentou-se reto, fazendo questão de fazer anotações em seu celular, enquanto Juliano se sentava em silêncio ao lado de Aura, a mão dele repousando suavemente na parte de trás da cadeira dela. Era um gesto pequeno e possessivo, e irritou Lucas mais do que ele gostaria de admitir. Ele se pegou olhando para as mãos do homem. Estavam limpas e bem cuidadas, mas as unhas não estavam feitas. Este era um homem que provavelmente consertava suas próprias torneiras vazando. Um homem que não entendia o valor de terceirizar os detalhes tediosos da vida. Ao sair, Lucas se igualou ao passo de Aura, deliberadamente criando uma cunha entre ela e Juliano. Então, ele começou, mantendo a voz baixa. Parece que as coisas estão indo bem para você. Estão, ela disse, sua voz cortante. Ela se recusou a olhar para ele. Ele parece legal, disse Lucas, carregando a palavra com toda a condescendência que pôde reunir. Muito estável, confiável. Ele trabalha com contabilidade ou talvez TI? Ele estava adivinhando, é claro, mas eram profissões adequadamente insípidas. Ele é um desenvolvedor de software. Ela retrucou, o queixo erguido. Ah, Lucas assentiu sabiamente. Fico feliz por ele, um tipo de horário fixo. Fico feliz por você, Aura. De verdade, é bom que você tenha encontrado alguém que se adapte às suas novas circunstâncias. O insulto atingiu em cheio, um dardo perfeitamente direcionado. Ele estava lembrando a ela seu estado reduzido, o modesto apartamento de 2 quartos que ela agora alugava perto de Campinas, o carro de segunda mão que ela dirigia. Ele estava lembrando a ela a vida que ela havia perdido, a vida que ele ainda vivia em São Paulo. Ela finalmente parou e se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com um fogo que ele não via há anos. Minhas circunstâncias nunca foram melhores, Lucas. Você não entenderia. Juliano os alcançara, sua expressão ilegível. Ele simplesmente colocou uma mão tranquilizadora no braço de Aura. Pronta para irmos? Ele perguntou suavemente, ignorando completamente Lucas. O desprezo foi mais exasperante do que qualquer insulto. Enquanto se afastavam, Lucas viu Juliano se inclinar e sussurrar algo no ouvido de Aura, fazendo-a rir. Era uma risada real, sem censura.
o tipo que ele não ouvia dela desde o primeiro ano de casamento. Ele ficou congelado no corredor, o cheiro de cera de chão subitamente sufocante. Ele tinha a cobertura, os ternos, a Vitória. Por que então o som da risada dela parecia uma perda? Ele sacudiu a sensação. Ela estava se contentando. Tinha que ser isto. E ele, Lucas Figueira, nunca, jamais se contentaria. O santuário da normalidade. A viagem de carro da escola foi silenciosa. Aura olhou pela janela do passageiro, vendo os gramados bem cuidados de seu antigo bairro se misturarem à paisagem mais variada e menos perfeita de seu novo. As palavras de Lucas ainda ecoavam em seus ouvidos, cada sílaba uma pequena pedra de arestas afiadas. Legal, estável, se adapta às suas novas circunstâncias. Ele empunhava a condescendência como o bisturi de um cirurgião, fazendo cortes precisos que ele sabia que sangrariam por horas. Por um momento, a velha ansiedade ameaçou surgir. A sensação familiar e sufocante de não ser suficiente. A necessidade desesperada de aprovação dele, que a havia definido por 12 anos. Ela passou uma década se encolhendo para caber na arquitetura elegante e minimalista da vida dele em São Paulo. Lixando suas próprias bordas vibrantes e desordenadas, até que ela estivesse tão lisa e fria quanto as bancadas de mármore da cozinha. Ele chamou seu hobby de bagunça. Ele chamou seus amigos de não sofisticados. Ele chamou seus sonhos de impraticáveis. Eventualmente, ela simplesmente parou de sonhar. Você está bem? A voz de Juliano, calma e firme, quebrou o ruído em sua cabeça. A mão dele deixou a alavanca de câmbio e cobriu a dela, onde repousava no console central. Seu toque não era elétrico ou possessivo, apenas quente, aterrando-a. Ela se virou para olhá-lo de verdade. Sob a luz suave da tarde, as linhas ao redor de seus olhos estavam mais pronunciadas. Eram olhos gentis. Ela pensou. Eles não avaliavam ou calculavam, eles apenas viam. Ele não era bonito da maneira cinzelada e predatória de Lucas. O apelo de Juliano era mais silencioso, mais substancial. Estava na maneira como ele ouvia, a maneira como sua testa se franzia quando ele estava se concentrando, a maneira como ele se lembrava que ela gostava de café com exatamente 1,5 colheres de açúcar. E, estou bem, ela disse, e ficou surpresa por ser verdade. A dor estava ali, mas estava desaparecendo mais rápido do que antes. Ele é simplesmente... Lucas é um babaca, declarou Juliano simplesmente, sem malícia. Era um diagnóstico, não um insulto. Ele sempre fala com você assim? Aura soltou uma risada curta e sem humor. Aquele era ele sendo civilizado. Você deveria tê-lo ouvido durante a audiência. Ela apertou a mão dele. Obrigada por ter vindo hoje. Você não precisava. Claro que sim, ele disse, virando para a rua dela. Léo é um garoto ótimo. Eu queria estar lá e eu queria estar lá por você. Ele fez uma pausa olhando para ela. Ele não tem mais o monopólio da sua vida, Aura. Nem das partes boas, nem das partes difíceis. Este era o cerne dele, ela percebeu. A coisa que Lucas nunca poderia entender. Para Lucas, o parceiro era uma aquisição, uma fusão estratégica. Para Juliano, era sobre aparecer. Ele havia aparecido em uma terça-feira chuvosa para ajudá-la a montar a nova cama de Léo, pacientemente decifrando as crípticas instruções suecas. Ele havia aparecido com sopa e filmes quando ela estava doente, sem ir embora até ter certeza de que ela estava dormindo. Ele havia aparecido em sua primeira e aterrorizada tentativa, em uma noite de microfone aberto, onde ela leu um poema que havia escrito. E ele havia sido o aplauso mais alto no pequeno e lotado café. Quando ela o conheceu, foi naquele mesmo café.
Ele era apenas um cara com um laptop, um cara que a havia elogiado pelo rabisco que ela estava desenhando em um guardanapo enquanto esperava seu pedido. Ele disse que era um coder, trabalhando em um projeto pessoal. Parecia humilde, normal. Ela estava tão machucada por seu divórcio, tão cautelosa com o mundo de alto poder que Lucas habitava, que a tranquilidade normal de Juliano parecia um santuário. Ele nunca falava de dinheiro ou status. Ele falava de livros, da ética da inteligência artificial, da maneira perfeita de assar legumes. Ele estava interessado em sua arte, pedindo para ver as telas empoeiradas que ela finalmente havia desempacotado. Seu elogio era genuíno e específico. Ele não viu um hobby bagunçado. Ele viu cor, emoção e talento. Ele a via. Quando ele a pediu em casamento 3 meses atrás, não foi com um grande gesto público. Eles estavam em seu pequeno apartamento, aquele que Lucas teria zombado. Léo estava dormindo, e eles estavam arrumando depois do jantar. Ele simplesmente parou, pegou as mãos dela nas suas e disse que todo dia com ela parecia voltar para casa. O anel não era uma monstruosidade de vários quilates, projetada para sinalizar posse. Era uma safira simples e elegante, a pedra de seu nascimento, ladeada por 2 pequenos diamantes em uma banda de platina. Era discreto, pessoal e perfeito. Ele parou em sua entrada e desligou o motor. Por um momento, eles simplesmente se sentaram no silêncio confortável. Sabe, disse Juliano, com a voz pensativa. Homens como ele, o mundo inteiro deles é uma hierarquia. Eles têm que estar no topo. E para ficar no topo, eles têm que empurrar outras pessoas para baixo. Os insultos dele não são sobre você, Aura. São sobre ele. São os pequenos e patéticos sopros de ar que ele usa para manter o próprio ego inflado. Ela se inclinou e o beijou. Um beijo longo e lento, cheio de uma gratidão que ia além das palavras. Como você se tornou tão sábio? Ela murmurou contra os lábios dele. Ele sorriu. Eu gasto muito tempo depurando código, nem você aprende a detectar lógica falha. O telefone dela vibrou em sua bolsa. Ela o pegou. Era uma mensagem de texto de sua melhor amiga, Clara. Relatório. Pós-Lucas agora. Vinho. Obrigatório. Aura respondeu. Conheceu Juliano. Foi exatamente tão horrível quanto você imagina. Uma nova mensagem de texto de Clara chegou instantaneamente. O pobre coitado não tem ideia, tem? Aura sorriu, um sorriso real e secreto. Ela olhou para Juliano, que agora estava checando e-mails em seu telefone, a testa franzida daquela maneira familiar. Ele estava vestindo seu moletom gasto favorito agora, o que ele havia colocado antes de saírem de casa naquela manhã. Ele não parecia um titã da indústria. Ele apenas parecia o seu Juliano. Ela respondeu a Clara, nenhuma pista. E acho que gosto assim. Por enquanto, isso era dela. Esta vida tranquila e despretensiosa, com um homem que a fazia se sentir vista. Um homem que não precisava transmitir seu sucesso para o mundo. Ela não precisava da aprovação ou compreensão de Lucas. A opinião dele era o fantasma de uma vida que ela não vivia mais. Ela era a arquiteta desta nova, e ela estava construindo sobre uma base de algo muito mais valioso do que dinheiro ou status, amor genuíno e incondicional. A gaiola dourada. O elevador subiu 47 andares em uma pressa silenciosa e surpreendente, abrindo-se diretamente na cobertura de Lucas. O espaço era uma ode ao vazio caro. Janelas do chão ao teto exibiam uma vista brilhante e impessoal da cidade. Os móveis eram todos ângulos agudos e cores suaves. Cinza, preto e cromo. Era menos um lar do que um showroom. Um palco cuidadosamente curado para a vida de Lucas Figueira. E esta noite parecia uma gaiola.
Ele afrouxou a gravata, a seda sussurrando contra seu colarinho engomado, e jogou sua maleta em uma cadeira de couro que provavelmente custou mais do que o carro de Aura. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo fraco zumbido do sistema de climatização. Em sua antiga casa, a que eles venderam após o divórcio, sempre havia barulho. Os desenhos animados de Léo, a música de Aura, o caos de uma vida vivida. Ele odiava isso então, ansioso por ordem e tranquilidade. Agora a tranquilidade parecia acusadora. Ele serviu um copo de scotch, o líquido âmbar prendendo a luz da cidade lá embaixo. Ele balançou o copo, o gelo tilintando, o som estranhamente alto na quietude. Seu encontro na escola se repetiu em sua mente, uma cena que ele continuava rebobinando e analisando. Juliano. O rosto do homem era um composto suave e indistinto de cada homem sem graça e esquecível que ele já vira. Um desenvolvedor de software, um 9 a 5. Ele o imaginou digitando em um cubículo estéril, sua maior ambição, uma pequena promoção e um plano de aposentadoria. Era patético. Depois de 12 anos com ele, um homem em ascensão meteórica, um homem cujo nome tinha peso em São Paulo, Aura havia escolhido aquilo. Ele disse a si mesmo que era uma volta de vitória, a confirmação final de que ele havia sido o prêmio em seu casamento. Ela não conseguia lidar com o mundo dele, então ela havia se retirado para a segurança da mediocridade. Era a única narrativa que fazia sentido e, no entanto, a imagem da risada dela o assombrava. Havia sido tão genuína, tão desprotegida. Ela não ria assim com ele há anos. Perto do fim, os sorrisos dela haviam sido tensos, a risada dela uma obrigação social. Ele a via como um projeto que havia estagnado, uma mulher que não havia conseguido acompanhar sua ambição. Ele havia dito a si mesmo que o divórcio era uma amputação necessária, cortando o peso morto para que ele pudesse ascender mais rápido. Impulsionado por um impulso que ele não nomearia, ele pegou o seu telefone e abriu o Instagram. Ele raramente olhava o perfil de Aura. Era privado e eles não se seguiam, mas ele conhecia sua melhor amiga, Clara, que tinha uma conta pública. Ele digitou o nome dela na barra de pesquisa. Clara era fotógrafa, seu feed uma coleção curada de fotos artísticas e momentos sinceros. Ele rolou, sentindo uma pontada voyeurística de algo. Ele não tinha certeza do que. Ele rolou por fotos de paisagens, do cachorro de Clara, de lates artisticamente dispostos, e então ele encontrou uma foto de grupo de algumas semanas atrás, tirada em um churrasco. Lá estava Aura segurando uma taça de vinho, sorrindo para a câmera, e ao lado dela, com os braços casualmente pendurados em seus ombros, estava Juliano. Ele estava vestindo uma camiseta ridiculamente comum e um boné de beisebol, mas não foi o homem que chamou a atenção de Lucas. Foi a mão esquerda de Aura, a que segurava a taça de vinho. Em seu dedo havia um anel. Não era um diamante ostensivo, como o que ele havia dado a ela. Este era diferente, uma pedra azul profunda, elegante e discreta, que parecia absorver a luz ao seu redor. Era um anel de noivado. A percepção o atingiu não com uma explosão, mas com uma lenta sensação de afundamento. Ela estava noiva para casar com o equivalente humano de um sedã bege. Ele deu zoom, seu polegar pairando sobre a imagem embaçada do anel. Uma parte dele queria rir. Era provavelmente uma safira barata, o melhor que um habitante de cubículo podia pagar. Era uma pálida imitação da vida que ele havia dado a ela. Mas outra parte dele sentiu um nó estranho e frio apertar em seu estômago.
Isso não era mais apenas um namoro de transição. Isso era sério. Esta era uma nova vida que ela estava construindo. Uma vida que era deliberadamente, flagrantemente, o oposto da que ela tinha com ele. Ele largou o telefone e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Cada luz representava uma vida, uma história. Ele sempre as vira como um pano de fundo para a sua, um reino que ele estava conquistando. Ele pensou em Aura em seu pequeno apartamento com seus móveis de segunda mão e seu anel barato, e uma onda de desprezo o invadiu. Ele havia oferecido o mundo a ela, e ela havia escolhido um quintal do tamanho de um selo postal, no interior de Campinas. Ele terminou seu scotch em um gole. O ardor pouco fez para afastar a inquietação. Por que ele sequer se importava? As escolhas dela eram irrelevantes para ele agora. Ele tinha um encontro amanhã à noite com uma modelo de 20 e poucos anos, cujo nome ele mal lembrava. Ele tinha uma reunião do conselho na sexta-feira que solidificaria sua posição como o sócio sênior mais jovem na história de sua firma. Ele estava vencendo. Mas enquanto ele estava ali, sozinho em sua vasta e silenciosa cobertura, a vitória parecia tão oca e vazia quanto o espaço ao seu redor. Ele foi assombrado pelo fantasma de uma mulher que ele pensava que conhecia, uma mulher que agora estava tomando decisões que ele não conseguia entender. Ele disse a si mesmo que era pena, um triste reconhecimento de sua vida diminuída. Mas no fundo, em um lugar que ele se recusava a olhar, ele sabia que era outra coisa. Era a possibilidade aterrorizante e impensável de que ele havia sido o que se contentou. E ela era a que finalmente, verdadeiramente, havia escapado. O triunfo vira farsa. A gala beneficente anual para o Fundo de Alfabetização Infantil era o tipo de evento em que Lucas prosperava. Era uma confluência de dinheiro antigo e novo poder. Um lugar onde acordos multimilionários eram esboçados em guardanapos de cocktail e alianças eram forjadas sobre pratos de mini beef Wellingtons. Ele se movia pelo salão de baile dourado com graça praticada, um tubarão em um mar de peixes bem vestidos, trocando apertos de mão e elogios vazios, sua mente sempre calculando, sempre fazendo networking. Ele estava segurando uma taça de champanhe, ouvindo semi-atentamente um magnata imobiliário reclamar sobre as leis de zoneamento, quando ouviu uma voz atravessar o barulho. Lucas Figueira, como eu soube! E em pessoa. Ele se virou para ver Marcos Tourinho, um antigo colega de seus primeiros dias na firma. Marcos era o tipo de homem que colecionava fofocas como arte fina, um melro social que amava qualquer coisa que brilhasse com escândalo. Ele era detestável, mas era conectado. Marcos, disse Lucas, seu sorriso não chegando aos olhos. Que bom te ver. Pensei que você tinha mudado suas operações para a costa oeste. Eu vou e venho. O dinheiro está aqui, mas o clima está lá, disse Marcos com uma piscadela conspiratória. Ele se inclinou, sua voz baixando. Escuta, eu tenho que perguntar. Eu ouvi o boato mais inacreditável outro dia sobre sua ex, sobre Aura. Lucas sentiu uma tensão familiar em seu peito. Eu realmente não acompanho. Ele mentiu, tomando um gole lento de seu champanhe. Não seja tímido, repreendeu Marcos, seus olhos brilhando. Eu ouvi que ela está noiva de um cara comum, um Zé Ninguém, depois de ser casada com você. Você pode imaginar? É como trocar uma Ferrari por uma Pix de uma Kombi. Ele soltou uma risada ruidosa que fez algumas cabeças se virarem. Lucas permitiu que um pequeno sorriso condescendente brincasse em seus lábios. Isso era perfeito. A narrativa estava se escrevendo sozinha. A pena que ele estava sentindo agora
estava sendo transmitida por outros. Ele não era o ex-marido amargo. Ele era o objeto de descrença compreensiva. As pessoas fazem escolhas estranhas, disse Lucas, seu tom pingando de falsa magnanimidade. Eu só espero que ela esteja feliz. Ele se certificou de parecer pensativo, como se estivesse contemplando a trágica queda de uma mulher outrora grandiosa. Feliz? Em um barraco de 3 cômodos no interior de Campinas? Marcos bufou. Minha assistente mora naquele bairro, é onde os sonhos morrem. Eu vi uma foto do cara. Parece que ele gerencia uma loja de eletrodomésticos. Lucas riu desta vez, uma risada profunda e genuína, de puro Schadenfreude. Ele é um desenvolvedor de software, aparentemente. Pior ainda, gritou Marcos. Deus, a pobre mulher. Bem, a perda dela é... Bem, sempre foi a perda dela, não é? Ele deu um tapinha nas costas de Lucas. Bom para você, cara. Você definitivamente subiu de nível. Ele apontou para o outro lado da sala, onde a acompanhante de Lucas para a noite, uma modelo esbelta chamada Tiffany, estava conversando com outro convidado. Eu faço o meu melhor, disse Lucas, seu ego rugindo de volta à vida, vencendo o último vestígio da inquietação que ele havia sentido em sua cobertura. Isso era o certo. Esta era a ordem natural das coisas. Ele estava em uma trajetória para as estrelas, enquanto Aura se contentava em cuidar de seu pequeno jardim na terra. Ele passou o resto da noite desfrutando do brilho de seu triunfo percebido. Ele doou uma quantia considerável para a caridade, certificando-se de que o leiloeiro pronunciasse seu nome corretamente. Ele flertou com Tiffany, que olhou para ele com a adoração vazia que ele pagava. Ele se misturou com membros do conselho e CEOs, sua confiança disparando. A história da lamentável noivado de Aura se tornou sua moeda social da noite. Ele a contaria com um aceno de cabeça e um sorriso triste, interpretando o papel do ex-magnânimo que só desejava o melhor para ela em sua nova vida pequena. Eu o vi, sabem, ele disse a um círculo de ouvintes absorvidos no bar. Em uma reunião de pais e professores, um cara perfeitamente legal, muito sério. Vocês sabem o tipo. Usa sapatos confortáveis. O grupo riu com conhecimento de causa. Todos eles entenderam. Eles viviam em um mundo de couro sob medida, de arestas afiadas e ambição mais afiada. Sapatos confortáveis eram uma sentença de morte. Estou apenas feliz que ela tenha encontrado alguém, ele concluiu. O prego final perfeito no caixão da reputação dela. Todo mundo merece um pouco de felicidade, por mais modesta que seja. Ele saiu da gala se sentindo poderoso, vindicado. A inquietação que o havia atormentado por dias havia desaparecido, substituída pelo zumbido familiar da vitória. Ele deixou Tiffany em seu apartamento com um beijo apressado, prometendo ligar, embora não tivesse intenção de fazê-lo. Ele voltou para sua cobertura, as luzes da cidade dando-lhe as boas-vindas como um herói conquistador. Ele serviu um scotch de celebração e parou na janela, olhando para a extensão cintilante. Ele pensou em Aura e seu desenvolvedor de software, provavelmente assistindo Netflix em sua casinha monótona, e não sentiu nada além de uma pena profunda e satisfatória. Ele ergueu o copo para a janela, um brinde silencioso à sua própria vida magnífica e à espetacular e inevitável decadência dela. Ele havia vencido. Ele havia inequivocamente e absolutamente vencido. O pensamento era tão reconfortante, tão tranquilizador, que ele não percebeu a profunda falha fundamental que estava se espalhando logo abaixo da superfície de seu mundo perfeitamente construído.
Ele estava tão ocupado olhando para ela por cima do ombro que nunca pensou em olhar para onde ela estava indo. A correção. A semana após a gala foi uma das melhores de Lucas. A história do noivado de Aura com o gerente da loja de eletrodomésticos havia se espalhado por seu antigo círculo social, solidificando sua imagem como aquele que havia saído vitorioso do divórcio. Ele recebeu mensagens de texto simpáticas e olhares de cumplicidade no clube. Sua narrativa estava gravada em pedra. Ele era o ex-magnânimo e ela era a figura trágica, uma história de advertência de uma mulher que voou muito perto do sol e depois caiu, contentando-se com uma vida nas sombras. Ele estava tão certo desta versão da realidade que se tornou descuidado. Ele estava almoçando com conhecidos em comum, um casal chamado Os Almeida, que sempre foram mais amigos dele do que dela. Eu sinto pena dela de verdade, disse Lucas balançando o vinho em sua taça. Depois da vida que tínhamos, imagino que seja um ajuste difícil. Leonor Almeida, uma mulher cujo rosto era um testemunho da arte da cirurgia plástica sutil, assentiu com simpatia. Deve ser, e um noivado tão rápido. Cheira a desespero, não acha? Eu não diria desespero, Lucas objetou, desempenhando seu papel perfeitamente. Talvez apenas solidão. O cara parece bem decente, inofensivo. Acho que é o que ela precisa agora. Ele deixou a implicação pairar no ar de que Aura era um pássaro ferido e Juliano era o galho monótono e robusto onde ela havia pousado, incapaz de ajudá-la a voar novamente. Ele sabia que os Almeida relatariam suas palavras, quase textualmente, para o éter social. Esse era o ponto. Ele estava reforçando a história, adicionando outra camada de verniz à sua imagem pública. Ele não era mais apenas o vencedor. Ele era o vencedor compassivo e compreensivo. Com o que ele não contava era com Clara. Clara, a melhor amiga, ferozmente leal de Aura, era a única pessoa que nunca havia comprado o mito de Lucas Figueira. Ela o via não como um titã da indústria, mas como um homem mesquinho e inseguro que havia tentado sistematicamente extinguir a luz de sua amiga. Quando ela soube, através de uma aura frenética, o que os Almeida estavam dizendo, o que Lucas estava dizendo, ela não ficou brava. Ela se tornou estratégica. Alguns dias depois, Lucas recebeu um e-mail. O assunto era simplesmente uma correção. Era de Clara, ele quase o deletou, mas a curiosidade venceu. Lucas, chegou ao meu conhecimento que você tem compartilhado algumas teorias imaginativas sobre o noivado de Aura. Embora eu saiba que você obtém um certo prazer em pintá-la como uma figura trágica, pensei que você, de todas as pessoas, apreciaria o valor da informação precisa. Você tem zombado do noivo dela. Você o chamou de Zé Ninguém, um cara de 9 a 5, um homem com sapatos confortáveis. Você construiu uma narrativa em torno do rebaixamento de categoria dela que parece lhe dar muito conforto. Eu estou escrevendo hoje para tirar esse conforto de você. Tenho certeza de que um homem da sua estatura está familiarizado com o nome Juliano Matos. O sangue de Lucas gelou. Juliano Matos. O nome era mais do que familiar. Matos era uma lenda, um fantasma na máquina do mundo da tecnologia. Ele era o fundador da Ether, a revolucionária empresa de IA que havia se tornado silenciosamente uma das corporações mais poderosas e valiosas do planeta. Matos era um bilionário 10 vezes, mas também era notoriamente privado. Apenas um punhado de fotos autenticadas dele existia, a maioria delas imagens granuladas de seus dias de faculdade, uma década atrás. Ele nunca dava entrevistas, nunca comparecia a eventos públicos. Ele era um mito, um sussurro nas salas de reuniões,
que Lucas tão desesperadamente queria dominar. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele continuava a ler. Você o conheceu na reunião de pais e professores, Lucas? Você apertou a mão dele. Você o tratou com condescendência na cara dele. O homem que você descartou como um drone de TI, o homem cuja vida você lamentou, é uma das mentes mais brilhantes e influentes da nossa geração. Eles não vão se casar em um quintal. Eles vão se casar na ilha particular de Matos, em Angra dos Reis. O anel barato que você, sem dúvida, tem zombado é uma safira azul Himalaia impecável, de uma mina que está inativa há 50 anos. É inestimável. Aura não está se contentando. Ela não está desesperada. Ela encontrou um homem que a valoriza por quem ela é, não pelo que ela pode fazer pela imagem dele. Um homem que incentiva a arte dela, que ama o filho dela, que por acaso construiu um império do zero. Então, por favor, continue contando suas histórias tristes. Continue rindo da Kombi que ela escolheu em vez da sua Ferrari. Porque enquanto você está polindo seus troféus e admirando o seu reflexo, ela está construindo uma vida que você nem pode começar a compreender. Ela é feliz, genuinamente, incandescentemente feliz. E a parte mais engraçada, Lucas, a parte que eu acho que você realmente apreciará, ela nunca quis que você soubesse. Na verdade, ela estava tentando proteger você. Ela sabia que seu ego era mais frágil do que um ovo de tico-tico e sabia que esta verdade o destruiria. Ela sentia pena de você. Considere isso meu presente de casamento para ela. A verdade. Tenha um bom dia. Clara. Lucas deixou seu telefone cair sobre a mesa. O som ecoou no silêncio cavernoso de seu escritório. Ele sentiu uma onda de náusea tão intensa que teve que agarrar a borda de sua mesa para não cair. Não podia ser verdade. Era uma mentira, uma piada cruel e elaborada. Ele tateou em busca de seu laptop, seus dedos desajeitados no teclado. Ele digitou Juliano Matos no motor de busca. Os artigos habituais apareceram, perfis da Éter, especulação sobre seu fundador, as mesmas fotos granuladas de sempre, Então ele se lembrou do Instagram de Clara. Ele o abriu, seu coração martelando contra suas costelas. Ele encontrou a foto do churrasco novamente, a de Aura e o homem do boné de beisebol. Ele deu zoom, seus olhos se esforçando para ver o rosto sob a aba. Então ele abriu outra aba e procurou por fotos. Retiro empresa Éter. Um blog de tecnologia havia feito uma matéria sobre a famosa cultura descontraída da empresa há 1 ano. Ele rolou por fotos de funcionários fazendo trilhas, caiaque, e lá estava ele. Uma foto de grupo ao redor de uma fogueira. Na parte de trás, ligeiramente fora de foco, havia um homem com uma postura relaxada e um rosto gentil e familiar, rindo com sua equipe. Ele estava vestindo uma camiseta gasta. Era ele, era o mesmo homem. A verdade se chocou contra Lucas com a força de um golpe físico. O ar foi sugado de seus pulmões. Cada conversa presunçosa, cada sorriso condescendente, cada comentário de pena que ele havia feito na última semana passou por sua mente. A risada ruidosa de Marcos Tourinho, os sorrisos cúmplices no bar, a falsa simpatia de Leonor Almeida. Ele não tinha sido o vencedor compassivo. Ele tinha sido o tolo. Ele tinha sido o alvo de uma piada tão vasta, tão profunda, que ele nem conseguia ver suas bordas. Ele cambaleou até seu banheiro privativo e vomitou no vaso sanitário, o almoço caro azedando em seu estômago. Ele estava tremendo, não de raiva, mas de uma humilhação tão absoluta que parecia estar o dissolvendo por dentro. Ela o estava protegendo. Ela sentia pena dele. Esse único pensamento foi o mais devastador de todos. Reestruturou tudo, sua vitória, seu sucesso, sua vida inteira.
Tudo de repente parecia uma falsificação barata e berrante. Ele olhou para seu reflexo no espelho, o terno sob medida, o cabelo perfeito, a expressão confiante. Era tudo um disfarce. E Aura, a mulher que ele havia descartado e lamentado, acabara de despí-lo em público na frente do mundo inteiro. A exalação de Aura. Aura sentou-se na pequena varanda de seu apartamento, uma xícara de chá aquecendo suas mãos. O sol estava se pondo, pintando o céu em pinceladas de laranja ardente e lavanda suave. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava pintando novamente. Uma grande tela descansava em um cavalete logo dentro da porta de vidro aberta, uma confusão de cores abstratas que parecia liberdade. Seu telefone vinha vibrando intermitentemente na última hora com mensagens de texto de Clara. Clara. A águia pousou. Mensagem entregue. Clara. Eu imagino que o som do ego dele desinflando deu para ouvir do espaço. Clara. Você está brava comigo? Aura sorriu e respondeu. Não. Um pouco aterrorizada, mas não brava. Cedo ou tarde, ele iria descobrir. Clara estava certa. Por meses, Aura havia andado na ponta dos pés, gerenciando cuidadosamente a informação que compartilhava, curando sua própria felicidade para que ela não perturbasse o delicado equilíbrio do ego de Lucas. Era um velho hábito enraizado de seu casamento, antecipando seus humores, gerenciando suas inseguranças, tornando-se menor para que ele se sentisse grande. Ela havia pedido a Juliano para ficar em segundo plano, para deixá-la lidar com a reunião de pais e professores sozinha, mas ele havia insistido em ir. Eu não sou um segredo, Aura, ele havia dito suavemente, e você não tem nada de que se envergonhar. Ela não estava envergonhada. Ela estava assustada. Assustada da raiva de Lucas, de sua inveja, de seu talento para transformar qualquer situação em uma arma contra ela. Então ela o deixou acreditar no que ele queria. Ela o deixou ver Juliano como um homem simples e despretensioso porque essa versão da história a mantinha segura, mantinha-o à distância, envolto em sua capa de superioridade. O som de uma chave na fechadura a trouxe de volta ao presente. Juliano entrou, carregando uma sacola de compras. Ele estava em seu uniforme habitual, de uma camiseta macia e jeans. Ele largou a sacola no balcão e foi direto para a varanda, inclinando-se para beijá-la. Olá, ele disse, seus olhos examinando o rosto dela. Você parece pensativa. Clara enviou o e-mail, ela disse, sua voz calma. Juliano absorveu isso por um momento, então assentiu lentamente. Tudo bem. E como você se sente sobre isso? Eu me sinto leve, ela admitiu, surpresa com a verdade da palavra. Como se eu estivesse prendendo a respiração por 2 anos. E finalmente posso exalar. Ela olhou para ele, para sua presença calma e firme. Você nunca ficou bravo? Pela forma como ele te tratou? A forma como eu pedi para você se esconder? Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Eu não estava bravo com você. Eu entendi por que você fez isso. Você estava sobrevivendo. Quanto a ele, foi difícil não rir. Honestamente, ele era como um pavão tentando intimidar um texugo. Todo brilho e penas, completamente inconsciente de que o texugo tem toda uma rede de túneis que ele nem consegue ver. Ele sorriu. Meu mundo é construído sobre código, aura, sobre lógica, e o comportamento dele é a coisa mais ilógica que eu já vi. Ele tinha esta variável incrível, rara e complexa. Você. E ele continuou tentando forçá-la a uma função binária simples, sim ou não, bom ou ruim, sucesso ou fracasso. Ele nunca parou para apreciar as infinitas possibilidades que você realmente continha. Lágrimas picaram seus olhos.
Isso era o que Lucas nunca havia entendido. Ele a via como um acessório, um ativo cujo valor estava ligado ao dele. Juliano a via como um universo. Eu apenas... Ela lutou para encontrar as palavras. Eu passei tanto tempo acreditando na versão dele de mim, que eu era difícil, que minha arte era frívola, que eu não era ambiciosa o suficiente. Quando eu saí, eu me senti como nada. Você nunca foi nada, ele disse ferozmente. Seu aperto na mão dela se apertou. Você era uma obra-prima trancada em um cofre e ele era o guarda de segurança despistado que nem sabia o que estava protegendo. Tudo o que eu fiz foi ajudar você a encontrar a chave. Ela pensou no ano passado, o lento e minucioso processo de reconstruir sua vida. Não se tratava do dinheiro ou da segurança que Juliano oferecia, embora essas coisas fossem inegavelmente reconfortantes. Tratava-se da segurança emocional que ele proporcionava. Ele havia criado um espaço onde ela poderia ser ela mesma, bagunçada e imperfeita e real. Ele havia celebrado sua primeira pintura desajeitada, emoldurado seu primeiro poema publicado e a abraçado quando ela chorou pelos anos que havia perdido. Lucas havia lhe dado uma vida que parecia perfeita por fora. Juliano havia lhe dado uma vida que se sentia perfeita por dentro. Ele estará na Gala Omnitech no próximo mês, ela disse de repente. A firma dele é uma grande patrocinadora. Juliano levantou uma sobrancelha. A Gala Omnitech era o principal evento de tecnologia da cidade, uma reunião dos mais brilhantes e poderosos da indústria. Era o único evento que Juliano, como chefe da Ether, sempre se sentia pressionado a comparecer. Ele geralmente enviava seu QO em seu lugar. Você está sugerindo o que eu acho que você está sugerindo? Ele perguntou, um sorriso lento se espalhando em seu rosto. Ela encontrou o olhar dele, uma nova confiança endurecendo o dela. Eu acho que estou cansada de me esconder. Eu acho que é hora de o guarda de segurança despistado dar uma olhada na obra-prima que ele deixou escapar. Não se tratava de vingança. Na verdade, não. Tratava-se de encerramento. Tratava-se de sair das sombras, para sempre, não como a ex-esposa diminuída de Lucas Figueira, mas como Aura Soares, uma mulher que finalmente, completamente, havia reivindicado sua própria história. E ela faria isso em seus próprios termos, de pé ao lado do homem que lhe havia mostrado o que significava ser verdadeiramente valorizada. O pensamento não a aterrorizava mais, a emocionava. O reconhecimento. A Gala Omnitech era uma sinfonia de poder orquestrado. Realizado no Museu de Arte Moderna da cidade, o evento era um espetáculo brilhante de vidro, aço e ambição. Titãs da tecnologia se misturavam com capitalistas de risco, suas conversas um zumbido baixo de disrupção e avaliações de 9 dígitos. Lucas Figueira se moveu pela multidão com o foco de um predador, mas pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu como uma presa. Desde o e-mail de Clara, seu mundo havia se inclinado em seu eixo. Ele estava em um estado de pânico de baixo grau, um pavor frio se enrolando em seu estômago. Ele havia se tornado um fantasma em sua própria firma, sua habitual confiança afiada, substituída por um ar assombrado e distraído. Ele via pena e escárnio em cada olhar, ouvia escárnio em cada fragmento de conversa. Sua narrativa cuidadosamente elaborada havia sido apagada e ele não sabia como reconstruí-la. Ele havia esperado, rezado, para que não se tornasse conhecimento público. Mas a história era muito boa, muito deliciosamente irônica. Ele podia sentir que estava se espalhando, um veneno que estava vazando para os alicerces de sua reputação.
Ele veio esta noite por uma necessidade desesperada de projetar normalidade, de mostrar ao mundo que ele não estava incomodado, que ele ainda era Lucas Figueira, o homem no topo, o Alfa. Ele estava bebendo um copo de uísque, tentando parecer absorto em uma conversa sobre blockchain, quando uma mudança sutil ocorreu na sala. Uma onda de sussurros, um giro de cabeças, um foco repentino de energia em direção à grande entrada. Era o tipo de atração magnética silenciosa que só acontecia quando o verdadeiro poder entrava em uma sala. Lucas se virou e seu sangue gelou. Lá, parado sob a grande rotunda do museu, estava Aura. Ela estava vestindo um vestido longo de seda verde esmeralda que parecia brilhar com luz própria. Seu cabelo castanho estava penteado em ondas elegantes, e a safira em seu dedo prendia a luz, projetando pequenas estrelas azuis em sua pele. Ela estava deslumbrante. Esta não era a mulher apagada e cansada da reunião de pais e professores. Esta não era a esposa que ele havia moldado e depois descartado. Esta era uma versão de Aura que ele nunca havia visto antes. Radiante, autoconfiante e completamente dona de si. E com sua mão repousando na parte inferior das costas dela, estava Juliano. Ele estava vestindo um terno escuro perfeitamente ajustado, mas o usava com a mesma indiferença casual de suas camisetas gastas. Ele parecia relaxado, completamente à vontade. No entanto, toda a sala orbitava ao seu redor. CEOs e investidores que não teriam dado a hora a Lucas agora estavam sutilmente manobrando para ter a chance de estar em sua linha de visão. Este era Juliano Matos, não um mito, não uma foto granulada, um homem vivo e respirando que estava segurando a mão de sua ex-esposa. Lucas sentiu uma centena de pares de olhos sobre ele. Ele podia sentir seus pensamentos, sua pena, sua diversão. Marcos Tourinho estava do outro lado da sala, o maxilar praticamente no chão. Os Almeida estavam olhando, seus rostos uma máscara de fascínio horrorizado. Ele era o centro das atenções, não como um vencedor, mas como um tolo público. Ele tinha que fazer alguma coisa. Recuar seria uma admissão de derrota. Ele tinha que confrontá-los para controlar a narrativa, o que restava dela. Impulsionado por uma onda de adrenalina desesperada, ele começou a caminhar em direção a eles, seus passos parecendo pesados e desconectados de seu corpo. Enquanto ele se aproximava, um silêncio caiu em sua vizinhança imediata. Juliano o viu primeiro. Sua expressão não mudou, mas seus olhos, claros e inteligentes, encontraram os de Lucas. Não havia animosidade neles, apenas um reconhecimento calmo e inabalável. Era pior do que ódio, era indiferença. Então Aura se virou. Ela olhou para ele e o sorriso em seu rosto não vacilou. Não havia raiva, nem triunfo, apenas uma aceitação serena, quase triste. Lucas, ela disse, sua voz tão suave e fresca quanto a seda de seu vestido. Aura, ele conseguiu dizer, sua própria voz soando fina e estridente em seus ouvidos. Ele olhou para Juliano. Senhor Matos, eu não acho que fomos devidamente apresentados. Os lábios de Juliano se curvaram em um leve sorriso. Eu acho que fomos. Você pensou que eu estava em TI. Você estava muito feliz por mim. Foi memorável. Seu tom era leve, mas as palavras eram devastadoramente precisas. Lucas sentiu o sangue subir ao seu rosto. Ele estava se afogando. Olha, ele começou tentando salvar algum fragmento de dignidade. Eu queria parabenizar vocês dois. Fiquei surpreso ao ouvir a notícia. Você ficou surpreso? Perguntou Aura, a cabeça ligeiramente inclinada. Por quê? Porque você decidiu que eu só era digna de uma vida que você aprovava.
porque você não conseguia me imaginar encontrando a felicidade fora dos confins estreitos do mundo que você construiu para mim. Suas palavras eram calmas, destinadas apenas a ele, mas elas o atingiram com a força de um golpe físico. Ele não tinha defesa. Ela estava certa. Ele estava tão cego por seu próprio ego que nunca a tinha visto de verdade. Ele havia visto um reflexo de si mesmo, uma personagem secundária em sua própria grande história. Eu apenas... Ele parou, as palavras morrendo em sua garganta. O que ele poderia dizer? Me desculpe por subestimá-la. Me desculpe por ser um tolo condescendente. Me desculpe por jogar fora algo de valor inestimável, porque eu era muito arrogante para reconhecer seu valor. Juliano deu um passo à frente ligeiramente, um movimento sutil e protetor. Eu acho que você já disse o suficiente, ele disse, sua voz ainda calma, mas com uma corrente subterrânea de aço. Aura e eu vamos tomar uma bebida. Foi uma experiência ver você novamente. Juliano pegou a mão de Aura e juntos eles se viraram e se afastaram, a multidão se abrindo para eles como se fossem da realeza. Lucas ficou parado sozinho em seu rastro, uma estátua de sua própria humilhação. Ele os viu partir. Ele viu as pessoas mais poderosas na sala clamando para falar com eles, para se aquecerem em seu brilho. Ele viu Juliano se inclinar e sussurrar algo no ouvido de Aura e a viu rir. Era a mesma risada que ele ouvira no corredor da escola, mas desta vez ele a entendeu. Não era o som dela se contentando com uma vida menor, era o som da vitória dela. E na luz brilhante e implacável da Gala Omnitec, Lucas Figueira finalmente, dolorosamente, entendeu que ele não apenas havia perdido o divórcio, ele havia perdido tudo o que realmente importava. O final significativo. A viagem para casa foi um borrão. Lucas não se lembrava de ter entrado em seu carro ou navegado pelas ruas da cidade. Ele se encontrou parado em sua cobertura, o horizonte cintilante zombando dele com seu brilho. O silêncio que ele uma vez ansiou era agora um vazio estrondoso, amplificando a cacofonia de seus pensamentos. Ele caminhou até o bar, sua mão procurando o Scott, mas ele parou. O álcool não iria anestesiar isso. Esta era uma ferida que ia até o osso. Ele se sentiu esvaziado. O homem que ele pensava que era, o vencedor, o titã, o dono de seu universo, havia sido uma ilusão, uma construção frágil de ego e arrogância. E esta noite, esse homem havia sido executado publicamente. Ele afundou no sofá de couro frio. O terno que ele usava com tanto orgulho agora parecia uma fantasia de palhaço. Ele repetiu a cena da gala repetidamente. Os sussurros, os olhares, o poder tranquilo e desdenhoso nos olhos de Juliano Matos. E o pior de tudo, a serena pena nos olhos de Aura. Ela não o odiava, ela nem estava brava. Ela simplesmente o havia superado. Ela havia se mudado para um nível de existência que ele nem sabia que era possível, enquanto ele ainda estava jogando os mesmos jogos mesquinhos em sua gaiola dourada. Toda a sua percepção de seu casamento, seu divórcio, suas vidas, fraturou e então desmoronou em pó. Ele havia dito a si mesmo que a deixou porque ela não conseguia acompanhar, porque ela era uma sonhadora que carecia de sua ambição prática. Mas a verdade, em sua clareza agonizante, se apresentou agora. Ele tinha tido medo dela. Ele se lembrou dos primeiros dias, a garota vibrante e ousada, que pintava com um abandono tão bagunçado e alegre. A mulher que debatia filosofia com ele até o amanhecer, cuja mente era tão aguçada e brilhante quanto a dele. Ele havia amado aquela mulher, mas também
se sentia intimidado por ela. O mundo dela era rico em cor, emoção e paixão, coisas que ele não podia controlar, ele não podia quantificar em um balanço. E assim, ele havia começado o processo lento e metódico de lixá-la. Ele não chamou assim, é claro, ele chamou de ajudá-la a se concentrar. Ele a havia encorajado a abrir mão de seus hobbies frívolos para apoiar melhor a carreira dele. Ele a havia afastado de seus amigos artísticos e de espírito livre para as esposas polidas e vazias de seus colegas. Ele a havia convencido de que os sonhos dele eram os sonhos dela, que o sucesso dele era o sucesso dela. Ele havia desmantelado sistematicamente as coisas que a faziam aura e tentado reconstruí-la como uma parceira perfeita e silenciosa para Lucas Figueira. Ele havia tido sucesso por um tempo. Ela havia se tornado mais quieta, mais apagada. As telas acumulavam poeira. A risada desapareceu e quando ela se tornou o acessório polido e perfeito que ele pensou que queria, ele se entediou com ela. Ele havia confundido a luz que ele havia extinguido com uma falta de fogo. O divórcio não foi ele cortando peso morto. Foi ela, em um ato final e desesperado de autoconservação, escapando da lenta asfixia de seu casamento. Ela não havia começado com nada. Ela havia começado com a coisa mais importante de todas. Ela mesma, a pessoa que ele tanto tentou enterrar. E Juliano Matos? Ele não a tinha encontrado. Ele simplesmente a viu. Ele tinha visto a obra-prima no cofre e teve a sabedoria de deixá-la sair para a luz. Juliano, ele agora admitia com uma reviravolta repugnante, era um homem melhor do que ele jamais seria. E agora estava vivendo a vida que Lucas havia sido muito cego e estúpido para apreciar. Ele se levantou e caminhou pela vasta e vazia cobertura. Cada objeto, a arte minimalista, os móveis de designer, as superfícies brilhantes, pareciam zombar dele. Eram troféus de um jogo que ele acabara de perceber que nem estava jogando. Ele havia passado a vida acumulando coisas, mas nunca havia construído nada de valor real. Seus relacionamentos eram transacionais, suas amizades eram alianças, e seu lar era um museu estéril de riqueza. Ele pensou em Juliano, o homem dos sapatos confortáveis. Um homem que havia construído um império, mas que parecia completamente despreocupado com seus adornos. Um homem cuja prioridade era aparecer para a mulher que amava e o filho que ele estava ajudando a criar. Juliano Matos não precisava de uma cobertura para provar que era poderoso. Ele simplesmente era. Lucas parou diante das janelas do chão ao teto, olhando para seu próprio reflexo sobreposto sobre a cidade. Ele viu um homem que havia ganhado o mundo e perdido sua alma. A humilhação ainda estava ali, uma ferida aberta, mas, por baixo, algo mais estava se agitando, uma sensação de vergonha profunda, aterrorizante e estranhamente purificadora. Este era o seu ponto mais baixo. Esta sala fria e silenciosa, 47 andares acima de uma cidade que não parecia mais seu reino. Ele havia construído toda a sua identidade sobre uma base de mentiras, a maior delas sendo a que ele contava a si mesmo. Que ele era o prêmio. Que ele era o vencedor. Ele não era um vencedor. Ele era apenas um homem, sozinho em um quarto lindo e vazio, assombrado pelo fantasma de uma felicidade que ele havia destruído com suas próprias mãos. E pela primeira vez, ele não sabia como consertar isso. Não havia acordo a ser feito, nem oponente a ser esmagado. A única pessoa que restava para confrontar era o estranho olhando para ele do vidro. O encerramento. Um mês depois, um envelope simples, entregue em mãos, chegou à sede corporativa de Juliano Matos,
endereçado a Aura Soares. Dentro havia uma única folha de papel pesado e creme. A caligrafia era organizada, precisa e instantaneamente reconhecível. Aura, não há palavras para expressar adequadamente a profundidade do meu arrependimento. Eu passei anos tentando moldar você à minha ideia de parceira perfeita e, ao fazer isso, não vi a pessoa extraordinária que você já era. A falha não foi sua por ser uma sonhadora. Foi minha por ser muito pequeno para apreciar o tamanho dos seus sonhos. Minha humilhação é profunda, mas é merecida. Não espero seu perdão e não estou pedindo. Eu simplesmente queria reconhecer a verdade. Espero que sua vida seja tão cheia de cor e luz quanto as telas que você costumava pintar. Você merece toda a felicidade do mundo. Lucas. Aura leu a carta na sala de estar banhada de sol de seu novo lar. Uma linda casa com um jardim extenso e um estúdio de arte dedicado com vista para o oceano. Ela sentiu uma libertação tranquila e final, a última âncora de sua velha vida, finalmente cortada. Ela não sentiu triunfo, apenas uma espécie de paz triste. Ele estava apenas começando, a entender. Ela dobrou a carta e aguardou, um artefato final de um passado que ela não habitava mais. Seu futuro estava aqui, com a risada de Léo ecoando do jardim e os braços de Juliano ao seu redor. Ela estava finalmente em casa, interação com o público e chamada à ação. Obrigado por assistir a esta história se desenrolar. Se você se emocionou com a jornada de Aura em direção à autodescoberta e o doloroso despertar de Lucas, por favor, mostre-nos seu apoio. Curta o botão, compartilhe este vídeo com alguém que ame uma história de redenção e empoderamento e não se esqueça de assinar o canal para mais histórias dramáticas e emocionantes que parecem vida real. Nós amamos ter você como parte de nossa comunidade. O que você achou do final? Você acha que Lucas realmente mudará? Ou o arrependimento dele é apenas o resultado da humilhação? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo.